Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Pastor Samuel não está conosco, como dá para ver, eu tenho cabelo. Brincadeira. Brincadeira, mas tem um fundo de verdade também. E está lá em Foz do Iguaçu. Está lá na... Esqueci. Ceifa. Os irmãos me falaram hoje de manhã, eu esqueci de novo. Ceifa, lá na igreja onde a pastora Genoveva é pastora com seu esposo lá, esteve conosco aqui. Ele está lá ministrando, lá em Foz do Iguaçu. E hoje coube a mim trazer a palavra de Deus, que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. É muito fácil achar Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Não muito fácil achar esse Mateus, não esse. O da Bíblia, irmãos. Esse está aqui à esquerda. Mateus capítulo 26, nós vamos ler a partir do verso 26. E diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Até aí. Pai de amor, nós estamos diante da tua palavra, que é a verdade. E é ela que liberta. Que nessa noite o Senhor fale conosco poderosamente. Precisamos de ti muito. Peço para que nessa noite o teu Espírito nos convença daquilo que precisamos ser transformados na nossa vida. E que seja uma noite de muita cura e de libertação em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O tema da nossa palavra de hoje é a luta contra os pecados. A luta contra os pecados. E esse trecho que nós acabamos de ler está acontecendo no período da Páscoa. O povo de Israel ficou um longo período escravo do Egito, como todos nós sabemos. E quando o povo foi liberto do Egito, Deus mandou que eles celebrassem uma festa. É a festa da Páscoa. E quando estava acontecendo a festa da Páscoa, é quando Jesus estava sentado com seus discípulos, tomou o pão, pegou o cálice e ali fez a ceia com os seus discípulos. O interessante essa semana é que o meu filho menor, o Arthur, 6 anos ele tem, e ele tem o costume de fazer o devocional dele, ou seja, todos os dias de manhã ele lê a Bíblia. E todos os dias de manhã ele lendo a Bíblia, claro, a Bíblia infantil ali, né? Ele estava lendo essa semana, quinta-feira, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. E eu estava do lado, porque sempre eu estou ouvindo ele lendo, e sempre quando termina nós compartilhamos aquilo que Deus falou com ele. E o interessante é que ele sempre fala assim, quando eu pergunto: filho, o que é que Deus falou contigo nessa história ou nesse devocional de hoje? Que eu tenho que obedecer. Para criança sempre é isso, né? Legal. Mas irmãos, nesse mesmo dia, quinta-feira passada agora, nós estávamos no momento do almoço, já no período da tarde, ali no início da tarde, e quarta-feira nós pegamos uma carta, eu e minha esposa pegamos uma carta da escola, do meu menino menorzinho, a professora dando as boas-vindas a ele. E aí eu gostaria muito que ele tivesse lido a carta.
Então eu cheguei e disse assim: Arthur, a professora mandou a carta para ti, vai ler a carta. Vou ler. E ele pegou a carta, só que enquanto ele foi ler a carta, eu fui tomar água. Só que eu fiquei ligado, o radar, né? O radar fica ligado sempre lá em casa. E aí eu tomando água e ele pegou e ele só disse assim na carta. A carta era uma folha A4 completa. Ele disse assim: a Proliane. E eu fiquei. E eu de costa mesmo disse assim: meu filho, você leu a carta? E ele disse assim para mim: sim, eu li, papai. Então naquele momento aconteceu algo inédito para um membro da nossa família. Ele mentiu pela primeira vez. E ele caiu num desespero muito grande mesmo. Porque quando ele disse assim: eu li, pai, eu fiz uma pergunta, eu disse assim: tem certeza que tu leu? E aí ele começou a chorar. Ele chorava muito. E todos que conhecem o meu filho assim mais de perto sabem que ele tem um pouco a genética dos melos, né? Que é um pouco dramático. É um pouquinho dramático. Só um pouquinho. E ele chorava assim, irmãos, mas chorava muito. Muito mesmo. E aí eu fiquei meio constrangido. Chamei ele e eu disse: meu filho, não tem problema, você mentiu, o papai também. E vamos orar aqui. Vamos se ajoelhar. Nos ajoelhamos ali na cozinha mesmo. E oramos. E aí ele pediu. O interessante é que naquela oração, primeiro, ele disse: eu não sei o que eu vou falar. E chorando, irmãos. Mas não era um chorinho, irmãos, era um choro quase berrando. Eu disse: pronto, o povo vai passar que eu estou matando esse piá aqui. E aí chorava. E é interessante que ele falou assim: pediu para Deus perdoar, não, pediu para Deus desculpas primeiro. E logo depois ele pediu para o Senhor perdão. E eu guardei aquilo na minha cabeça. Isso é interessante. Primeiro ele pediu desculpas porque ele errou. Depois ele pediu perdão porque ele cometeu um pecado. Ele estava muito constrangido. Depois da oração, o que aconteceu? Ele continuou chorando. Muito. Aí foi para o colo da mãe. E aí você sabe como é que é, né? A mãe é mãe. Quando vê aquele negócio, o olho começa a boiar. Sabe como é o olho boiar, irmãos? Fica cheio de lágrima, mas não cai uma lágrima, né? O olho fica só boiando. Aí, naquela situação toda, o olho boiando, e o menino chorando, para mim já estava tudo resolvido. Pediu perdão, vai embora, piá, vamos embora, vida para frente. Mas ele chorou muito mesmo. E Deus falou muito comigo naquela situação. E foi onde Deus falou muito comigo para essa palavra aqui, de hoje. Porque, irmãos, nos dias de hoje, é anormal as pessoas chegarem diante de Deus ou diante de alguém, de pessoas, e pedir perdão, porque cometeu pecado. Geralmente, chegamos diante das pessoas, chegamos até diante de Deus, e hoje, num linguajar mais contemporâneo da igreja, da nova geração da igreja, chega para alguns e diz assim: olha, eu errei, eu vacilei, como dizem alguns, eu falhei, eu cometi um grande erro, mas é muito difícil encontrarmos alguém que fale assim: eu pequei ou eu estou cometendo pecados. É muito difícil, porque hoje trocamos, justificamos, inclusive até terceirizamos quando cometemos tais atos. Terceirizamos e começamos a justificar algumas coisas, dizendo assim: eu cometi isso porque você não conhece a minha história. Eu falhei, eu errei, porque o contexto no qual eu estava naquele momento, eu não consegui fazer diferente. Então eu fui lá e cometi aquilo ali. E terceirizamos
o nosso ato. E aí entramos numa grande cilada do diabo. Começamos a incutir alguns conceitos dentro de nós, tipo assim, mentir é pecado. Mas mentir para ter mais lucro nas nossas empresas não é pecado. Engraçado isso aí. Roubar é pecado. Mas roubar o governo sonegando os nossos impostos, não, isso não é pecado. São conceitos que nós começamos a adquirir. Matar é pecado. Mas matar um estuprador, como aconteceu lá no Recife, há 2 semanas atrás, que eu sempre leio o noticiário lá da minha terra. Há 2 semanas atrás, um rapaz estuprou uma criança de 6 anos. Pegaram ele dentro da delegacia, filmando tudo ao vivo no Facebook. Esquartejaram o rapaz. Matar é pecado, mas matar um estuprador não é pecado para a sociedade. E muitas vezes para nós. Usar droga é pecado. Mas fumar e beber, que é uma droga lícita, não é pecado. Começamos a incutir algumas coisas na nossa mente, até na nossa vida e dentro do nosso coração, e começamos a justificar porque cometemos tais coisas. Começamos a justificar. Eu sei que todos nós que estamos aqui temos lutas, enfrentamos lutas para vencer pecado e pecados. E antes de você vencer a luta contra os pecados, eu quero que você entenda essa diferença entre pecado e pecados. Pecado, no singular, está relacionado ao pecado original, o pecado de Adão e Eva. Sempre quando falamos sobre pecado, lembramos do pecado original. E qual foi esse pecado? Você pode perguntar. Está lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 5, onde Satanás, usando a serpente, ele diz assim, certamente, falando para Eva, certamente vocês não vão morrer. Não, vocês não vão morrer. Sabe por que vocês não vão morrer? Vocês podem comer esse fruto, porque no dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, e vocês serão, guarda isso aqui, vocês serão iguais a Deus. Esse é o pecado no singular. É quando o ser humano, ele, naquele exato momento, ele quer se tornar igual a Deus, tem inveja de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, a Bíblia diz que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, pode todas as coisas, sabe todas as coisas e está em todos os locais ao mesmo tempo. Esse é Deus. O problema do ser humano é que ele quer ser Deus. Isso é o pecado. Quer governar tudo, quer saber tudo, quer ter tudo. Isso é um pecado. E o ser humano, na verdade, comete o pecado porque ele não entende a sua posição de criatura de Deus. Criatura de Deus. E como criatura de Deus, Deus colocou para o ser humano limites. Ele disse assim para Adão e Eva: olha, vocês podem comer de tudo aqui, todos os frutos desse jardim, menos dessa tal árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal. Vocês não podem, pois o ser humano foi lá e quebrou o limite que Deus tinha colocado. Quebrou exatamente aquele limite. Então naquele momento entrou o pecado. É interessante isso. Todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que quebramos um limite
cometemos um pecado. Todas as vezes. E claro, meu amado irmão, que pelo fato de querermos ser Deus e cometermos esse pecado, existe uma série de situações que começam a acontecer nas nossas vidas, e o fato de querermos ser Deus e cometemos esse pecado, quebramos as regras, e quebrando essas regras, esses limites, começamos na nossa vida a prática dos pecados. E é sobre isso que eu quero falar. Porque quebramos os limites, praticamos pecados. Está todo mundo entendendo a palavra de hoje aí? Cutuca a pessoa do seu lado e diz assim: é para você esse troço aí. Ou seja, logo nós entendemos que os pecados na verdade, nada mais, nada menos do que uma consequência do pecado. E tem uma história muito legal, que está lá no livro de Lucas, capítulo 15, eu não vou ler essa história, só vou citar aqui, que representa muito bem isso aqui que eu estou falando. Lucas capítulo 15, Jesus vai falando de algumas parábolas. Mas tem uma parábola muito boa, que nós já pregamos aqui várias vezes, que é a parábola do filho pródigo. E todos nós, ou a maioria de nós, conhecemos essa parábola do filho pródigo. E Jesus conta nessa parábola que aquele filho chegou para o pai e disse assim: pai, preste atenção que você vai entender agora. Pai, eu quero tudo que me pertence, que faz parte da minha herança, e eu quero ir embora. Eu não quero mais viver dentro dessa casa. Naquele exato momento, a mensagem que aquele jovem está falando, ele está dizendo assim: ó, eu não quero mais viver sobre as regras da tua casa, sobre os limites da tua casa. E naquele exato momento, aquele jovem comete o pecado. Ele não quer mais viver no limite, os limites que o seu pai colocou. Então ele chega para o pai e diz assim: me dá tudo que é meu. E ele se mandou para uma terra distante. Você sabe dessa história. E a Bíblia nos conta ainda que quando ele pegou esses bens, foi para essa terra distante, a Bíblia diz que ele viveu uma vida irresponsável. Em outras versões também diz assim, ó, desordenada. Porque ele decidiu sair da casa do pai, quebrando uma aliança com o pai, não querendo viver mais no limite ou as regras da casa do pai, ele viveu uma vida irresponsável, desordenada. Ou seja, veio os pecados. Veio os pecados. E o interessante é que assim, essa mesma parábola nos diz que ele desperdiçou tudo que ele tinha como herança, que o pai pegou, deu a herança antes do tempo para aquele filho, e aquele filho desperdiçou tudo. Preste atenção no que eu vou falar agora. Quando nós cometemos pecados, geralmente o caminho dos pecados é um caminho de desperdício. Nós desperdiçamos dinheiro, nós desperdiçamos tempo, nós desperdiçamos saúde, desperdiçamos inclusive relacionamentos, às vezes de amigos, às vezes de familiares, porque entramos pelo caminho dos pecados. Lembro-me, quando tinha 15 anos, quando os meus pais se divorciaram. E foi nessa época que eu
fui para a igreja e aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Vou contar rápido isso aqui. 25 anos os meus pais casados. Um dia, minha mãe disse, chega, não quero mais. Eu fui entender, mas por quê? 25 anos casados e um dia disse assim, não quero mais. Eu entendi. Por quê? Por uma vida de pecados que o meu pai cometeu. Minha mãe, mesmo não tendo entendimento naquela época da palavra, hoje, graças a Deus, ela vive a palavra de Deus, mas naquela época ela não sabia nada. Ela disse, não chega, eu não quero mais. Por quê? Porque os pecados sempre traz um desperdício. Sempre. Ou seja, todos os pecados têm consequência. Todos os pecados. Conversava hoje pela manhã, no culto, depois do culto, um aconselhamento. Uma mulher desesperada veio conversar comigo e disse, pastor, é difícil viver essa palavra. Porque eu estou vivendo exatamente isso que foi pregado e eu não consigo, é difícil. Chorava, desesperada, porque aconteceu uma traição no relacionamento. E nessa traição, pecados, o seu esposo contraiu uma doença. Todo pecado, ou todos os pecados, têm uma consequência. Cutuca a pessoa do seu lado e diz assim, tá vendo aí? É para você. Perdemos tempo, dinheiro, saúde, relacionamentos, mas isso ainda não é o ápice. Para aqueles que estão vivendo os pecados, o ápice de uma vida de pecados é quando nós perdemos a si mesmo. Esse é o ápice de uma pessoa. É quando a pessoa está cometendo os pecados e nem sabe por que está fazendo aquilo. Chega a um ponto que vira uma bola de neve, está fazendo tanta coisa e nem sabe por quê, só está indo, cometendo, e consequências e desperdícios um atrás do outro. Nessa história aqui, fala que o filho que perdeu tudo, desperdiçou tudo, ele foi trabalhar e o seu patrão colocou ele para cuidar de porcos. Ele chegou num estágio tão profundo, como eu falei, ele chegou num ápice dos pecados, que ele não tinha mais consciência do que estava fazendo e ele desejou comer a comida dos porcos. Teve vontade, porque ele já não sabia mais o que estava fazendo. Tinha tudo na casa do pai. E os pecados levou ele naquela situação. É verdade também que nessa mesma parábola, aquele jovem, naquele momento ali, em meio aos porcos, a Bíblia diz que, assim como ele estava fora de si, num momento a Bíblia diz que ele caiu em si. É como se ele dissesse assim: o que é que eu estou fazendo aqui? No meio desses porcos. O que é que eu estou fazendo aqui se o meu pai tem tudo? Se meu pai é muito bem de vida, pode me proporcionar todas as coisas, o que eu estou fazendo aqui? E aí, a história nos conta que ele voltou para a casa do seu pai.
E ele chegou diante do seu pai. E ele não chegou dizendo assim: Pai, quero te pedir desculpas, porque eu errei. Como a igreja de hoje tem falado bastante. Quero te pedir desculpas porque eu vacilei. Quero te pedir desculpas porque eu decidi sair debaixo dos limites que o Senhor tinha colocado para mim. Ele não chegou assim. A história ou a parábola que Jesus está contando diz assim, que aquele jovem chegou para o seu pai e disse assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele falou que ele tinha pecado, ele não pediu desculpas, ele pediu perdão. E o interessante é que nessa nova sociedade, ou nessa igreja contemporânea, começamos a pegar alguns conceitos que a sociedade coloca para nós e começamos a viver o mundanismo dentro da igreja, quando na verdade Romanos capítulo 12 diz que nós não podemos nos conformar. O que é conformar? Tomar forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Ou seja, meu irmão, começamos a adquirir alguns conceitos, e aí nessa nova igreja, a igreja contemporânea, começamos a entrar pelo caminho da desculpa. E começamos a misturar o que é desculpa e o que é perdão. E existe uma diferença. Desculpa nós apresentamos com as coisas nas quais aconteceu na nossa vida, mas na verdade estava fora do nosso controle. Todo mundo entendeu isso aqui? Desculpas nós apresentamos para as pessoas ou alguma situação quando as coisas acontecem fora do nosso controle. Um exemplo sobre isso. Você está indo para o seu trabalho, pegou seu Fiat 147 e está indo para lá. De repentemente, quebrou a caixa de direção. Não tem o que fazer. Você chegou atrasado no seu trabalho. Então lá no seu trabalho, para o seu chefe, seu patrão, seu gerente, quem for, você apresenta as suas desculpas, porque é algo que fugiu do seu controle. Agora, perdão é diferente. Eu já estou indo para o final. Perdão, nós pedimos quando, na verdade, acontece algo que estava ao nosso controle. Um exemplo. Você ficou vendo o jogo de basquete ontem, até madrugada, que nem eu ouvi de um jovem hoje. Fiquei vendo o jogo de basquete, pastor, até as 3 da manhã. Show de bola, que legal. Ou você vai ficar essa madrugada aí, vendo alguma coisa, sei lá, fazendo alguma coisa. Aí amanhã de manhã, você pega 7h45 lá no seu trabalho, mas porque você foi dormir tarde, você perdeu a hora. Então você não pode chegar no seu trabalho e pedir desculpas, você precisa pedir perdão. Porque era algo que estava sob o seu controle. E você sabia. Na verdade, você quebrou uma regra. Está todo mundo entendendo aqui, irmãos? Todos os pecados têm nome. Quando aquele jovem chegou para o seu pai, ele foi específico. Ele disse: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Ele foi específico. Teve uma situação, quando o meu filho, o menorzinho também, tinha acho que 3 anos de idade.
E ele queria ele queria estar na ministração hoje aqui. Eu toquei ele para lá, porque tinha muito exemplo dele. Aí em casa eu teria que resolver o choro de novo. Tá entendendo, irmãos? Eu disse, meu querido, vá para a sala. Ó, Deus vai falar muito contigo lá. Mas pai, eu quero ver, pai. O pai vai pregar, eu disse, vou, então eu quero ver. Senão você tem que ir para a salinha. Por quê? Mas ele falou assim, mas por quê, pai? Eu disse, por quê? Porque quarta-feira tem célula e você precisa compartilhar a palavra na célula. Então você tem que saber o que está falando lá. Aí ele olhou para mim e disse, é verdade. Existe alguém consciente nessa família. Então, irmãos, 3 anos o meu filho tinha. E um dia ele brincando, o meu pai deu um boliche para ele. E ele brincando com o boliche lá em casa, não com a bola, mas com o pino do boliche. Uma brincadeira assim, bem tranquila. Pegou o pino do boliche e arremessou na TV. Assim, bem, sossegado isso aí, tranquilo. Irmãos, eu não vou dizer que eu endemoniei, porque Jesus tinha me libertado, mas irmãos, a Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pequeis, mas que eu pequei, irmão. Pequei. Lá em casa o parafuso já é arrochado, né? Naquele dia, o parafuso entrou, irmãos. Meu amigo. Peguei ele. Geralmente eu chamo ele de Melo, Melinho. Naquele dia saiu o nome completo. Arthur Eleutério Ferreira Melo. A baga do olho dele foi desse tamanho. Irmãos, pequei. Dei uma pegada nele violentamente. E aí aconteceu a mesma coisa de quinta-feira passada. O olho da mãe começa a boiar. E aí você olha, o menino chorando, a mãe quase chorando o olho, né? Fazendo para lá e para cá. Ou chora ou não chora, mulher? Não fica. Irmãos, aquele negócio começou a me constranger. A TV quebrada. O menino gritando, chorando. Eu... Até aqui, mas o negócio começou a me constranger. E eu cheguei a um ponto que eu disse, não, eu tenho que pedir perdão para esse guri aí. Irmãos. Para o teu filho de 3 anos, sim. E eu chamei ele, eu quero falar contigo, filho, vem cá. E eu pedi perdão. Mas irmãos, eu disse assim, perdoa o papai, porque o papai... Mas você, terceirizar, né? Terceirizar. Não, o papai errou com você, o papai ficou não endemoniado, ficou muito brabo. O papai brigou, o papai aplicou uma vara violenta, me perdoe. Aí a mãe já também ia se tranquila, fica mais tranquila. A lágrima não correu, mas ela enxugou daqui assim. E eu fui específico, irmãos, no meu pedido de perdão. Específico. Porque todos os pecados têm nome. Nós sabemos quais são os pecados que nós estamos cometendo. E todos nós aqui, eu, você, os irmãos, os pastores, todos nós lutamos contra os pecados. Todos nós. Nós não podemos, irmãos, chegar diante dessa mesa, que nós vamos chegar daqui a pouco, sem ter essa consciência de pecado e pecados. E a nossa luta, preste muita atenção, a nossa luta não é contra o pecado, porque o pecado, Jesus já levou lá na cruz. Onde é que está isso, pastor? Filipenses capítulo 2. Ele diz assim, Filipenses capítulo 2. Sejam semelhantes a Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não tomou forma de Deus, mas se esvaziou,
de si mesmo, tomando forma de homem, e sendo servo, e sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Agora, irmãos, é nesse exato momento que Jesus vence o pecado, porque ele diz que Jesus, mesmo sendo Deus, se esvaziou de si. Lembra o que é o pecado? O homem querendo ser Deus. Jesus, sendo o próprio Deus, se esvaziou de si, tomou forma de homem e foi obediente. Por que ele fez isso? Porque ele precisava levar o pecado. Agora, os pecados, eu e você temos que vencer. Todos os dias. Todos os dias. Temos que vencer os pecados. Agora a pergunta é: como, pastor, eu vou vencer os pecados? É muito simples. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: confessai, e se confessamos os nossos... interessante. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro passo para vencermos os pecados é confessá-los a Deus de forma específica. Não tipo assim: Senhor, o Senhor sabe. Esse é o linguajar da igreja de hoje, né? O Senhor sabe. Então, eu e... Não funciona assim. Não funciona assim, irmãos. Por favor, chegue diante de Deus e confesse os seus pecados. Eu menti. Pai, eu enganei. Perdoa esse pecado. Esse é o primeiro passo para você vencer essa luta contra os pecados. O segundo passo está lá em Tiago 5,16, que diz assim, que nós precisamos confessar. Vou jogar aqui não. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração do justo é poderosa e eficaz. Quando confessamos, preste muita atenção, tá, irmãos? Deus quer operar grandes coisas nessa noite aqui. Grandes coisas mesmo. Quando confessamos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos... Vamos lá, gente. Perdoar. Tá pesada a palavra, irmãos? Não, né? Foi pesada para o meu filho essa semana. Cadê? Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas quando confessamos os nossos pecados para um irmão, nós somos curados. Nós somos curados, ou seja, aquilo não nos persegue mais. Sinto muito da parte do Espírito Santo nessa noite, de termos um tempo antes de cearmos ao Senhor, de termos um tempo de pedir perdão dos nossos pecados a Deus. E também confessarmos os nossos pecados. Talvez tem pessoas da sua família que você veio para esse lugar brigado, ofendido, que você pecou contra essa pessoa e você precisa pedir perdão para essa pessoa. Não desculpa. Desculpa você pede quando acontece algo que está fora do seu controle. Perdão você pede quando aquilo está no seu controle e você mesmo assim faz, para quebrar uma regra, para quebrar um limite. Sinto muito da parte de Deus fazer isso. Vamos ficar de pé, se você puder. E eu quero que você fique à vontade. Os irmãos vão começar um louvor aqui. E eu quero que você fique à vontade para chegar diante de Deus,
pedir perdão dos seus pecados. E também chegar diante de alguém, talvez é um filho, talvez é a sua esposa, ou seu esposo, um parente seu que está aqui, e você precisa resolver isso. É uma noite de cura. Nós não podemos chegar diante dessa mesa que lembra o sacrifício de Jesus, que lembra que Jesus não morreu naquela cruz em vão, foi para nos dar vida e vida em abundância. Nós não podemos chegar diante dessa mesa que lembra esse sacrifício, vivendo uma vida medíocre e amarrada, cheia de pecados. Nós não podemos, irmãos. Nós precisamos viver a plenitude da vida que Deus tem para nós aqui. E só tem uma forma: é através do pedido do perdão. Fique à vontade, fale com o Senhor, feche os seus olhos.